porque não se amoldam aos fatos que são trazidos pela defesa. Então, por exemplo, esse julgamento que vai rolar hoje, né? Ó, o STF julgará se afasta Dino, Zanin e Moraes de denúncia contra Bolsonaro. Eles vêm insistindo, né? A defesa de Bolsonaro vem insistindo nisso. Hoje o Supremo Tribunal Federal vai realizar uma sessão extraordinária para decidir se esses ministros eles devem ou não ser excluídos do julgamento da denúncia de Bolsonaro e de outros 7 aliados, inclusive pela tentativa de golpe. O presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu abrir uma sessão plenária virtual extraordinária e ela será realizada entre hoje e quinta-feira. Os ministros vão analisar os pedidos das defesas de Bolsonaro, do Braga Neto, do general Mário Fernandes. A defesa de Bolsonaro pediu o afastamento de Dino e Zanin, enquanto as defesas de Braga Neto e de Fernandes pediram o afastamento de Moraes e de Dino e que eles sejam excluídos do julgamento. Os pedidos eles já foram negados por Barroso individualmente em fevereiro. E agora ele joga isso para ser analisado no tribunal virtual. O senhor acha que deve mudar alguma coisa? Eles devem ser excluídos por alguma razão, doutor Marlon? Eu acredito que não. Eu acho que o Supremo seguirá o entendimento do ministro Barroso. Ele apontou pelo menos 4 fundamentos para isso. Um, aquele que eu mencionei. As hipóteses de impedimento e suspeição fazem parte de um rol taxativo. Estão lá no Código de Processo Penal e nenhuma delas é aplicável ao caso. Por exemplo, se ele tiver funcionado num processo em que o cônjuge atuou como magistrado também, ou se ele próprio, ou seu cônjuge ou parente atuou ou é interessado no feito, nos casos de suspeição, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, as manifestações desses magistrados, elas são institucionais, não são pessoais. Então não dá para alegar nenhum tipo de inimizade. Outra coisa interessante que o ministro Barroso alega, e que eu acho extremamente pertinente, é o princípio do juiz natural. A Constituição estabelece os critérios pelos quais se define quem julga um processo. A lei destrincha isso, dá mais detalhes, mas a regra da definição da competência está toda na Constituição. É isso que se chama de juiz natural, aquele que deve julgar o feito. O réu não pode decidir quem vai ser o juiz, quando a lei é que decide quem vai ser o juiz. Então, o réu não pode, eu não quero ser julgado por pessoa tal. Não existe isso no nosso sistema. Quem define quem vai ser o magistrado ou magistrada é a Constituição e a lei. Então, ele é muito taxativo em relação a isso, cita precedentes, outros diversos casos em que o próprio Supremo decidiu da mesma maneira. Eu acredito, por isso, que o Supremo deve manter o entendimento do ministro Barroso. Só para esclarecer uma dúvida, que é um ponto que eles sempre levantam, né? Essa coisa de que o réu não pode escolher o juiz que o irá julgar. Quando eles dizem o Alexandre de Moraes não pode julgar esse processo porque ele é vítima também da tentativa de golpe, há no plano até uma estratégia para assassiná-lo junto com Lula e com Alckmin. Isso seria, em tese, uma forma de incluir o Alexandre de Moraes no feito, de modo a desqualificá-lo como magistrado? Não, ele é vítima, então ele está lá. A vítima, em verdade, seria a democracia e não o ministro Alexandre de Moraes, por isso ele deve continuar operando no feito? Sim, esse é um argumento importante de que não se pode... na verdade, tem que entender que o sujeito passivo, entre aspas, a vítima, no caso, não é a pessoa de nenhum político ou de nenhum ministro, mas realmente o processo trata de defesa das instituições democráticas. Mas eu acho que o argumento principal que eu utilizaria num caso como esse, rechaçando essa tese da impossibilidade da participação do ministro Moraes nesse caso, é que a defesa, a vítima, o acusado, ele não pode criar meios para afastar o magistrado, pela mesma razão que eu falei há pouco sobre o princípio do juiz natural. Então, se o réu processa o magistrado com a finalidade de gerar uma suspeição, ele está criando artificialmente um meio para poder alegar o impedimento. Isso é rechaçado, sempre foi rechaçado pela nossa jurisprudência. Da mesma maneira, quer dizer, é como se pudesse se alegar em defesa a sua própria torpeza.
o seu defeito, o seu erro, o seu crime alegado como matéria para obter proveito. Então, isso tem que ser rechaçado. E, felizmente, nós temos uma rumorosa e antiga jurisprudência dizendo isso, que uma conduta do próprio réu não pode ser por ele utilizada, um desvio, uma torpeza do próprio réu não pode ser por ele alegada com a finalidade de obter um benefício processual ou de mérito, qualquer que seja. Aí. Tá explicadinho. Gosto da calma. Professor Marlon conosco. Uma honra, viu, professor? Muito obrigada por estar aqui. Volte sempre, ele atendeu correndo, a gente agradece a produção, manda corações aí. Agradecendo a sua gentileza de nos atender tão rapidamente. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Ó, para quem tá conosco na TV, a gente vai continuar a nossa conversa aqui sobre isso no nosso YouTube. Vai para lá, canal do UOL no YouTube. Bom, o Josias, é tão interessante, né, quando a gente ouve o Dr. Marlon, né, a clareza que ele explica tudo isso e os fatos, né? Esse pedido do PT para tornozeleira, por exemplo, voltando neste ponto, né, do Bolsonaro, e o Dr. Marlon não vê razão disso. Como é que você analisa? Será que o STF vai agir diferente ou não? Erraria se agisse diferente, Fabíola, se colocasse agora uma tornozeleira no Bolsonaro. O Bolsonaro fez jus a essa tornozeleira quando passou 2 noites na Embaixada da Hungria, numa hora em que havia um risco de decretação da prisão preventiva dele. Ali, o procurador-geral se manifestou contra, o próprio ministro Alexandre de Moraes achou que não era o caso, nem de prendê-lo preventivamente, nem de grudar nos seus calcanhares uma tornozeleira. Era nítida a pretensão do Bolsonaro de fugir a uma eventual decretação de prisão. Estava claro isso. E eles entenderam ali que não era o momento. Agora, muito menos. Estamos aí às vésperas do julgamento da denúncia, às vésperas de uma decisão em que o tribunal vai acomodar o Bolsonaro do banco dos réus. E ele está ciente dos riscos, ele está frequentemente dizendo: eu não vou fugir do Brasil, realça o risco que pode representar uma prisão dele, que ele vai constituir-se num problema preso ou morto, ele fala muito nisso, né? Mas ele dá a entender que não vai fugir. Então não haveria razões objetivas para a decretação da prisão ou para a imposição de uma tornozeleira ao Bolsonaro. Isso seria prestar um serviço ao acusado a essa altura. Deixa o Bolsonaro espernear, esse é o jogo a que ele se dispôs e nós devemos observar que cada esperneio dele é um sinal de desespero. Agora o Supremo vai julgar, como você informou, Fabíola, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, submete decisões monocráticas dele, decisões individuais, ao plenário, num julgamento virtual. Por que ele faz isso? Para dar mais peso às suas decisões nessas ações que questionam a legitimidade do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino e do Cristiano Zanin para participar desse julgamento. O julgamento vai começar na semana passada, o julgamento da denúncia, então ele leva ao plenário para dar mais legitimidade aos ministros para que eles participem do julgamento. Estamos voltando com o pessoal da TV neste momento e a gente vai receber, inclusive, aqui